podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. Olá, queridos ouvintes, eu sou Ticiana Zacarias e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Água de Chocalho, a cultura falada pelos cotovelos. E olha, hoje nós temos um tema muito especial. Vamos falar sobre a manutenção da cultura popular nos dias atuais. Mas antes, eu gostaria de lembrar a todos vocês que este projeto é idealizado pelo produtor cultural Felipe Lima e é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. E para falar sobre um tema tão interessante, eu não poderia deixar de trazer convidados especiais e especialistas no assunto. Por isso, eu tenho aqui do meu lado a professora Lourdes Macena, ela que é artista, pesquisadora, doutora em artes pelo IFCE, coordenadora do mestrado em artes, diretora do grupo Miraíra e coordenadora LPCT, do Laboratório de Práticas Culturais Tradicionais. Uma das pessoas que tem grande contribuição dentro do movimento cultural do nosso estado e até mesmo do Brasil e que com certeza vai ter muito a contribuir com essa nossa conversa de hoje. Professora Lourdes, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Olá, é um prazer muito grande estar aqui. Eu espero que a gente possa, nesse grupo de amigos, trazer uma contribuição importante para a gente poder falar sobre a cultura popular nesses momentos turbulentos que estamos vivendo. Aqui nós temos também Alênio Carlos Noronha Alencar, nosso amigo, parceiro Alênio Carlos. Ele é historiador, graduado em História pela UFC, mestrado em História Social pela PUC, São Paulo, e especialização em Gestão e Políticas Culturais pelo Observatório Itaú Cultural de São Paulo e Universidade de Girona, na Espanha. Exerceu a função de coordenador de Patrimônio Cultural e Memória, COPAM, na Secretaria da Cultura do Estado do Ceará e é membro titular do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará. Entre várias funções, títulos e trabalhos, serviços prestados, do Alênio Carlos, que é bastante considerável, ele tem contribuído de forma considerável com a cultura do nosso estado, com a cultura, com as nossas manifestações populares e hoje também vai fazer parte dessa conversa para a gente falar um pouquinho sobre cultura popular. Obrigada, Alênio, pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Pode fazer suas considerações iniciais. Agradecer aqui o convite, está num momento tão especial, que é discutir a cultura popular, que é tentar aí levar um pensamento, um conhecimento e também um afeto a todos aqueles que estão nos escutando, estão nos vendo, que nesse momento que nós estamos vivendo, é necessário falar, é necessário conversar, é necessário estender aquilo que nós acreditamos ser tão importante, que é a área cultural e a política cultural, em especial a cultura tradicional, que é aquilo que a gente vive em torno da nossa vivência, das nossas experiências. Então, agradecer novamente, estar aqui entre amigos, entre companheiros de amigos, trabalhos e de ações tão significativas para nós nesse momento. Muito obrigado. Obrigada também. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho Laírton Guedes, ele que é graduado em Educação Física, pós-graduado em Arte, Educação e Cultura Popular, presidente da Associação e Ponto de Cultura Chai Cultura e Arte, membro da Comissão Cearense de Folclore, coordenador do Fórum Cearense de Cultura Popular Tradicional, conselheiro municipal de Política Cultural e também vice-presidente da IOV Brasil. Laírton, obrigado pela sua participação também, Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Ticiana. Agradeço demais o convite, em estar participando desse momento e quero contribuir, sim, aquilo que eu possa oferecer a vocês e dividir esse espaço com os amigos
eu acho que eu vou, na verdade, navegar com eles na cultura popular, né? Aprender bastante hoje. Isso será um momento rico em nossa cultura popular. E aqui do meu lado também nós temos Antônio Marcos Gomes, ele é produtor cultural, educador cultural, percussionista, diretor cultural da Federação de Bairro e Favela de Fortaleza, secretário do Maracatu Ás de Ouro, maracatu mais antigo do estado do Ceará, membro do Fórum de Cultura Popular Tradicional Cearense, membro do Comitê de Expressão Afro-Brasileiro do Ceará, coordenador do Carnaval de Rua de Fortaleza e secretário da Associação Cultural das Entidades Carnavalescas do Ceará, ACESSE. Marcos, muito feliz em ter você também aqui conosco, participando desse momento de discussão e debate sobre a cultura popular. Seja bem-vindo. Obrigado, eu queria só agradecer o convite e dizer que nós estamos nesse momento aqui, assim, vamos ter esse momento maravilhoso, né, de nos expressar, né, diante a questão da cultura popular, né, que hoje, devido, né, esse problema da pandemia, a gente ficou um pouco, assim, diferenciado pela questão dos acontecidos. Então, queria agradecer a presença de todos os amigos que estão aqui. Eu acho que também vamos ter aulas assim importantes, porque sempre é bom a gente conhecer as experiências, sempre é bom conhecer um pouco dessa história, da vivência da cultura popular. E aqui, nesse momento, vai ser maravilhoso esse momento aqui, que a gente vai estar juntos. Obrigado aí pelo convite, Tiziana. Para você que está em casa, muito obrigada também por estar escutando o nosso podcast. A gente espera poder contribuir com o fazer cultural de uma forma geral e vamos aqui discutir e debater assuntos importantes. Então fica ligadinho com a gente até o final, porque tem muita coisa boa para você escutar, aprender e contribuir também aqui com a gente. Afinal de contas, você pode deixar o seu comentário e fazer a sua sugestão. Bom, então vamos começar aqui o nosso bate-papo. A gente vai começar com um assunto que é a questão do poder cultural, né? O poder que a cultura tem sobre as pessoas. A cultura, ela envolve, ela transforma, ela é enraizada na vida do ser humano. E as mudanças que constituem, são mudanças, né, que constituem a identidade do indivíduo. A cultura, ela faz parte dessa identidade, né? Não existe um ser humano sem identidade e sem cultura. Então, para vocês, a gente começa perguntando qual o papel da cultura na vida, qual a importância da cultura na vida do ser humano de uma forma geral. Pode começar pela Lourdinha. Então, quando a gente vai falar de cultura, a grande maioria dos autores compreende a cultura todo o universo de tudo que o homem produz. Mas aqui eu estou compreendendo que talvez esse nosso olhar vá mais para esse lado poético das criações humanas, né? E a forma como o homem cria, ela se revela a partir de tudo que ele vive no seu local, né? Então, digamos que a cultura é esse universo de entendimento dele mesmo. E ele tanto produz dentro daquele universo de como ele entende o mundo, como ele produz para esse mundo, né? E esse mundo se encontra com isso, em elementos comuns se identificarem. É o que a gente poderia dizer, nós somos irmãos naquilo que se revela em mim e em você. Então ela tem esse potencial de promover encontros de vidas e de pessoas que são comuns. E é claro que isso não é de uma forma geral para todos, porque se ela dá uma identidade local, esse universo cultural ele tem esse enraizamento personalista daqueles que são comuns naquela localidade, naquele eixo comunitário. Daí a importância, porque mesmo com a diferença em determinadas particularidades, esses homens e mulheres e pessoas acabam se encontrando em si mesmo a partir daqueles elementos culturais que eles são comuns, né? Então eu acho que a cultura ela é essa possibilidade que nós temos de melhorar a humanidade naquilo que o mundo não deu certo. Muito boa, né? A fala da Lourdinha, quando ela fala, já sendo íntima aqui, gente, Lourdinha, né? Costume. Professora Lourdes Macena falando aqui sobre
essa questão do poder transformador que a cultura tem na vida das pessoas, né? Mas que mesmo assim isso muitas vezes não é percebido ou não é dado espaço, né, para isso, quando eu falo do fazer cultural de uma forma geral. Muitas vezes eu não reconheço a minha identidade, a minha cultura, né, e deixo aquilo, acho que sempre é função do outro, né, valorizar a identidade, de onde você veio, as suas raízes. Eu percebo que em alguns momentos é muito isso, assim, é função dos grupos, é função dos artistas, mas eu, como cidadão comum, que muitas vezes não faço parte de um grupo, que não faço parte de uma associação ou de uma instituição cultural, especificamente falando, eu também sou atingida por essa cultura, né, professora? Mas a gente deve ter esse cuidado, né? Exatamente por essa invasão que nós temos, porque às vezes, de não olharmos para nós mesmos, nós começamos a não se identificar com aquilo do qual nós fazemos parte e somos. Porque a gente começa a querer viver a cultura do outro aqui, e a gente importa tanto coisas, tentando nos valorizar, porque a gente acha que o elemento que nos engrandece é só aquilo, e a gente acaba fazendo um desconhecimento, ou um descredenciamento, talvez fosse a palavra certa, um descredenciamento daquilo que é um pertencimento para nós, né? Então, veja, haja vista, a gente vai preparar um curso, a primeira coisa que a gente quer saber é quem é que vem do Sudeste para cá. Então, assim, nós, sem querer, acabamos fazendo um empoderamento em prol de algo que é externo, que desfavorece, às vezes, um reconhecimento da potencialidade cultural que o lugar tem, que o local tem, né? Então, é muito importante a gente verificar que elementos externos, culturais, invadem a nação, porque a nação deixa. Porque a nação se importa com aquele aporte que está lá. E isso descredencia o que está aqui. Eu vou dar um exemplo, para ficar bom. Aí depois passo, porque eu quero ouvir os meus colegas. Quantas crianças hoje cantam Brilha, brilha, estrelinha, eu queria ser você. Essa música, que é uma canção infantil dos Estados Unidos, está na grande maioria dos desenhos animados dos Estados Unidos que estão aqui no nosso país. Por que as crianças cantam isso? Porque é o que elas escutam. Sim. Então, por que o nosso país teme em cantar para as nossas crianças canções que são externas à vida dela? Aí diz, as crianças não gostam mais de canções infantis. Então, se elas não gostam, por que elas cantam Brilha, brilha, estrelinha? Então, elas vão reproduzir esse universo do que elas estão, do que está no entorno dela. Por isso que eu digo que todo processo de salvaguarda, ele necessita ser envolvido, ter envolvimento com as crianças do nosso país. A maior salvaguarda do país é exatamente credenciar, valorar o local onde nós estamos inseridos e potencializar a juventude com esse conhecimento. Perfeito. Tícia, eu acho também, viu, professor Lourdinha, eu acho que a educação ela tem um papel fundamental nisso, a educação do povo, né? Não aquela educação só escolar, mas a educação de um povo local, onde ele vai buscar e vai valorizar as suas raízes. A partir disso aí, então a gente tem a questão de um crescimento, a gente tem a questão daquela valorização do indivíduo, aquilo que ele tem, aquilo que ele transporta, aquilo que ele leva e externa para fora, e não absorve somente o que vem. Né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa também pensar. Sim, sem dúvidas. E assim, quando a Lourdinha falou, né, e a Tícia até tocou nessas questões de como a cultura transforma, né, tem esse poder de transformação. Por exemplo, quando eu olho aqui para o Marcos e olho para o Maracatu, né, e venho do interior e não tive acesso ao Maracatu, e as questões, né, relacionadas a etnias, que também estão dentro do Maracatu, né, e no momento que você tem acesso, e aí a cultura enquanto direito, né, ao acesso aos bens culturais, fortalece uma mudança de transformação em si, né, e para com a sociedade. Então, no momento que eu tenho acesso, né, a esses bens culturais, no caso aqui, né, o Maracatu, né, que é um patrimônio, é uma herança, né, e como essa herança ela vai sendo transmitida, mas que ela não chega em determinados lugares, em determinadas pessoas,
fazem com que a gente não tenha acesso a determinados pensamentos. E aí, por exemplo, hoje eu tenho um pensamento muito mais claro e muito mais preciso pelo campo cultural, né, pela ação da cultura, com relação à etnicidade, com relação, né, à cultura negra, do que necessariamente a partir de um processo formal de educação, que eu não tive, né? A educação, ela me formou de uma maneira, né, e ela precisou, e por isso que a cultura, ela tem esse poder de transformação, porque ela é uma ação direta. E eu digo isso porque eu fiz um trabalho de dissertação sobre a questão da escravidão, mas o acesso, né, à herança que veio, né, a partir de uma matriz, né, afro-brasileira, aí vamos dizer assim, ela me permitiu me transformar, né? E aí me permitiu também olhar para essa sociedade com poder de transformação também, e de alerta, né? De sensibilidade. Então gera-se empatia, né, para com o outro. Agora tem uma coisa que é assim, né, a gente está num campo que a gente muitas vezes fala entre nós, né? Tem uma vasta sociedade aí, né, que nos olha como um segmento ou como uma área, né? Não como um direito. Então não olha, por exemplo, se você vai para a educação, as pessoas falam, né? A educação é um direito, então ela tem uma ação direta, né, na formação das pessoas. É um compromisso que nós ainda não temos de forma muito precisa, né, enquanto ação, enquanto política. Eu falo política em forma geral. Então, esse conceito de cultura, enquanto direito, ele ainda é muito frágil na nossa execução. Né? A gente não diz isso, né? A gente ainda não diz. A gente faz, a gente vive, né? Porque a cultura é tudo aquilo que a gente... Aqui mesmo estamos fazendo esse exercício, mas a gente ainda não tem o exercício de assumir ela enquanto direito. Então a gente diz que educação é direito, mas ainda falta dizer que cultura é um direito. E não é só dizer, né? Que eu digo aqui, é no sentido de construir uma política, né, afirmativa, no sentido de modificar o que o Laírton chamou a atenção, né? A educação tem um processo de transformação, mas que, na verdade, né, os municípios do interior dificilmente vão ter acesso ao maracatu. Né? E a gente fala que é uma das expressões mais significativas do Estado, vamos dizer assim, né? Não em termos de hierarquia, mas em termos de importância, né? Mas ao mesmo tempo não tem acesso. Aí, então isso acaba com que o conceito de cultura ela não tenha, né, o sentido ainda, né, de entremeio aí na relação da sociedade conosco para com ela. E aí trazendo essas crianças, que eu acho que o que a Lourdinha toca aqui, que seja muito importante. Marcos. Eu vejo, assim, essa forma da educação, também no sentido mais apegado à questão formal e informal, tá certo? Porque a gente tem esses dois lados. O formal, que na realidade não se fala um pouco da cultura vivida, mas, ao mesmo tempo, o informal já fala uma coisa vivida porque é a prática que se faz a cultura. Quando você vai para a teoria, na parte teórica, você tem aquele momento de saber a parte teórica. Mas o convívio e o tratamento de vários momentos que a gente passa, tá certo? Com as crianças, com o jovem, com o adolescente, já com o adulto, as formas são diferenciadas pela forma cultural mesmo, porque assim, nós tratamos de cultura de uma forma existencial, né? Assim, com a cultura que vem de 1936, que ela vem de forma assim, traçadas, ao mesmo tempo erguida, de forma mais adulta, não é assim, chegar para jogar para as crianças, e as crianças são, na realidade, os últimos a saber assim, o conhecimento do que está se passando, o que está vendo. Eu fui prova disso, né? Eu era pequeno, nos ensaios do maracatu, eu era uma criança que não olhava aquilo, mas não tinha sentido de nada, e ninguém dizia muita coisa. Eu via porque eu convivi dentro, tá certo? Mas quando eu tive, assim, minha idade para a adolescência, aí eu comecei a me inteirar, e nessa forma, para ter a experiência e para ter toda uma junção do que eu via desde pequeno,
é colocar em prática. É chamar os adolescentes, fantasiar de maracatu e dizer o que era o maracatu. E isso é uma forma de que todos os grupos, ou até mesmo a questão cultural, ela em si, ela tem que ter a prática. E a prática, ela é a que é importante. Porque não adianta só colocar a teoria e dizer, olha, nasceu em 36, até hoje está fazendo 84, mas ao mesmo tempo, como foi todo esse processo? Né? E aí, tem que dizer, olha, tem que tocar um tambor, tem que vestir uma roupa de uma fantasia, tem que conhecer qual é o papel seu, porque na realidade a cultura nossa, do próprio maracatu e muitas culturas que hoje tem, é o personagem, a pessoa vai transformar. O reisado é do mesmo lugar. Quando a pessoa veste aquela roupa de reisado, também ele se transforma ali num personagem para dançar, para apresentar o que está sendo apresentado. E aí eu acho que todo esse momento é um momento que, independente de qualquer cultura tradicional, ela tem esses percapes, assim, que venha dentro do próprio processo, que ela, se você não der continuidade, porque tudo bem, tudo é em geração, porque às vezes a gente passa por gerações, algumas coisas relacionadas a isso. Mas quando você convive, quando você tem a prática, quando você vê tudo acontecer e você vê que aquilo ali vai ser continuado, isso para nós é uma vivência muito linda e maravilhosa. Como muitos outros grupos que também tem um seu tempo de existência, que leva a sua prática, leva a sua teoria e leva também a sua parte do convívio cultural. Porque ele também é posto entre dois lados. E por isso que eu vejo que assim, a educação ela tem que ser a educação tradicional e levar a cultura, porque não leva-se. Eu acho assim, que foi-se criado leis para que a cultura fosse para dentro das escolas. Aquela lei que tem que falar um pouco da história da África brasileira nas escolas, isso foi ainda está tendo muitos problemas para que isso fosse ensinado. Para que aconteça de fato, né? Para que aconteça, porque simplesmente há uma barreira, há um preconceito muito grande relacionado a isso. E isso, para nós, seria muito bom, porque nós que temos a vivência, traria a prática que é o próprio. Aí, como a Lene colocou, a questão do interior. Porque se isso se coloca em sala de aula, com certeza alguns, ou muitos alunos vão se interessar e vão querer e vão tentar assim, rapaz, vamos formar, vamos buscar, vamos tentar conhecer mais e vamos montar um maracatu na escola. Pronto, agora só se isso não vai para dentro da escola num formato assim, colocado de forma mais prática, né? Alguns dizem assim, não, o maracatu deveria ir para a escola apresentar, fazer uma exposição, fazer uma apresentação. Já fomos, mas aí ir para lá é uma coisa, e dar continuidade do trabalho lá é outra coisa. Verdade. E aí vem toda a questão, né, do preconceito, né, que as pessoas têm com determinadas atividades, como o maracatu, por exemplo, enfim, de ter um preconceito formado sobre aquilo e que muitas vezes não se aprofunda, não conhece, não sabe o porquê e tem uma total ligação com a nossa identidade, com as nossas raízes, né? É um assunto bem... A gente poderia, inclusive, passar horas aqui falando, mas a gente vai, inclusive, retomar. Porque eu queria aproveitar o gancho, né, que o Alênio falou, da questão da cultura, às vezes, se tornar restrita, né, para alguns nichos. E a gente fala muito da questão da preservação cultural, de ter que manter, de ter que não deixar a cultura morrer, de não deixar os grupos se acabarem, né? De manter essa cultura, de fazer com que essa cultura continue viva. Porém, a gente tem muito isso, ela é muito restritiva, ela está muito segmentada em algumas áreas ou para algumas pessoas, né? Seria possível tornar a cultura num bem atrativo para a massa no geral, para a grande massa, e não só para aquelas pessoas que já têm o acesso? Eu já tenho acesso ao maracatu, eu entendo como é que o maracatu funciona, então eu me interesso em ir para a Avenida Domingos Olímpio assistir o Carnaval de Rua para assistir os maracatus.
né? Como fazer com que isso se tornasse atrativo para todos? E aí eu estou falando do maracatu como exemplo, mas vai ter o grupo de tradição, vai ter o grupo de projeção, vão ter outros segmentos, né, que também precisam ser, como é que eu posso dizer, popularizados, porque estão muito dentro do seu próprio nicho. Não sei se eu consegui me fazer entender com essa pergunta. Eu não sei se eu vou conseguir não, mas vou tentar, né? É porque tem uma questão aí, que assim, quando eu falei do direito, né, o acesso aos bens culturais, os bens culturais a gente entende como a gente está falando aqui da área da cultura, né? Vamos entender os bens culturais como as manifestações, né? Assim, propriamente. E um prédio também é um bem cultural, Sim. né? Um lugar é um bem cultural, uma lagoa é um bem cultural, né? Por mais que ela seja natural, você que constituiu o símbolo, nós que constituímos os símbolos daquela lagoa, né? Então, esse acesso é um direito. Agora, assim, como isso pode ou não se transformar, né, no sentido atrativo, isso é uma questão muito, muito polêmica, porque ela gera, às vezes, uma discussão sobre, como é que eu posso dizer, que foi se colocado ao longo da década de 90 como a espetacularização da cultura. Então, assim, os grupos, eles têm o direito de circular, eles têm o direito de se apresentar, né? Mas eles são comunitários, os grupos de tradição, eles são territorializados. Então, assim, no momento que eles perdem o território, né, e perdem a relação com a comunidade, eles perdem dois elementos fundamentais, né, no sentido dos grupos de tradição. Então, por exemplo, o Ás de Ouro é de um bairro, não é, Marco? Quanto tempo eles estão no bairro? Em torno de 40 anos, tá vendo? anos. No momento que ele deixar de existir no bairro e ele passar a ter uma circularidade, quando eu digo circularidade não tá mais no bairro, mas está fora dele. Uhum. Ele perde um dos principais sentidos, que é o sentido comunitário. Sim. Ali é a vida dele. Quando a gente fala, eu vou passar para a Carolina quer falar também. A vida, né? A vida cultural, tem um autor, esqueci agora o nome dele, né? Depois eu vou te passar. A vida cultural, ela acontece na cidade e acontece no bairro. Ela não acontece no estado. O estado é uma coisa muito abstrata e o Brasil é uma coisa mais abstrata ainda. Então, quando a gente vai ver, né, no caso especificamente aqui do maracatu, mas podia ser das quadrilhas, né, que é uma coisa também muito importante, eu queria fazer uma ponte, né, por causa do interior, ela tem um lugar, né? E esse lugar é o que constitui, né, aquela tradição. Então, esse lugar social, esse lugar cultural, né, desse território, esse mundo comunitário, que faz com que aquela tradição ela exista, né? Porque eu posso criar um grupo hoje, né? Mas muitas vezes ele não é comunitário. As pessoas podem chegar lá e a comunidade não reconhecer. Sim. Né? Então tem ali uma questão, né, dessa tradição, né, territorializada e comunitária. No momento que ela passa a ter uma visibilidade muito grande e ela perde esse caráter comunitário, ela deixa de ter uma das principais características, né, de grupos tradicionais. Né? Então, por isso que essa pergunta é um pouco difícil, né, de ser respondida. Diga, professora. Não, é exatamente isso, né? Estou assinando embaixo aqui, chamando essa atenção. Por exemplo, a coisa que talvez que seja extremamente importante a gente poder favorecer que existam esses grupos é exatamente a possibilidade, a característica social e de sua vida comum naquilo que a gente chama de eixo comunitário, né? Por exemplo, quando a gente fica procurando transformar isso para pegar 5.000 pessoas, com certeza nós estaremos na contramão do que deveríamos proporcionar. Talvez fosse interessante que essas 5.000 pessoas, nos seus lugares e territórios, pudessem experimentar atividades similares que fossem de identidade do seu próprio eixo comunitário. Porque já está comprovado que a situação caótica do mundo que nós estamos vivendo
é tentar conduzir todo mundo como manada de grande perfil de boi. Ou seja, criar coisas sempre para muita gente onde ninguém se conhece, onde ninguém sabe quem é e onde está todo mundo iludido que aquilo está dando certo, que aquilo está funcionando. E, na verdade, as coisas se tornam extremamente vazias. Qual é a coisa importante dessas, do que a gente encontra nos maracatus, além da sua própria dança e performance e tudo que tem de significados e sentidos do que eles representam, nos eisados, nos bois, é exatamente o eixo do que se revela, do que eu sou daqui. É isso que eu quero fazer porque eu me identifico com esses meus pares. Então, são os elos. Por isso que, às vezes, quando eu vejo que um grupo só existe quando tem um festival para ir, ou seja, determinados colegas juntam 30 pessoas para participar do festival X porque ele tem possibilidade de ir. Aí, quando a gente diz, não, fulano não tem um grupo, fulano foi participar do festival. Nós conhecemos casos assim. Porque, na verdade, o eixo grupo, a coisa mais importante, é o que essas quadrilhas possibilitam nos bairros. É o que os maracatus possibilitam nos lugares onde eles estão, né? E olha que hoje, quantos maracatus... Eu sou de um tempo que nós tínhamos 2. Nós temos 14. Isso da última contagem que eu fiz. Então... E a gente tem um privilégio lá no bairro, no Jardim América, que tem 3 maracatu. No mesmo As bairro. de Ouro, Nação Palmares e Nação Fortaleza. Pois é. Então, assim... No mesmo bairro. Por que que eles não foram para aquele? Porque existe um lugar de identidade para aquele pequeno eixo de pessoas com os quais eles se relacionam, faz o seu processo criativo e é dentro daquilo que aquilo fornece vida, razões para estar junto, né? Que é exatamente o que a gente deve... Por isso que eu digo que esses grupos são importantes para a juventude, são importantes para as comunidades. Você pega o coco das batateiras. A vida aquilo que a gente às vezes acha que é espetáculo, que é apresentação, é o momento lúdico daquelas senhoras. É o seu momento de ócio, além do trabalho. Para elas, muitas vezes, aquela brincadeira de coco também é uma forma de se pagar uma promessa para o santo. Então, ele é muito além de palco performance. Ele é muito além daquilo que os olhos veem e querem fazer para 5 mil, né? Até porque uma expressão cultural dessa, quando passa a ser para um eixo muito grande, ele deixa de ser a brincadeira em si, para ser uma festa ou para ser, né? O turismo, a gente tem muito associado a essas coisas a questão do turismo. A cidade deve pegar os bens culturais para trazer o interesse do turista para vir. Mas a gente tem que entender que, nesse caso, a gente está trabalhando com um turismo, né? Um turismo cultural que tem outras características que não é o turismo de sol e praia, o turismo massivo que a gente tem trabalhado também, né? Então, professora... Complementar uma coisa, Tá. Tícia, é porque faltou um elemento que é a memória. Assim, também. Então, por exemplo, quando você participa de um grupo e por mais que posteriormente você não esteja mais relacionado ao grupo, lá na frente, esse grupo ele está relacionado ao campo da memória. E por quê? Porque existe uma vivência ali, né, cotidiana, que faz com que essa memória ela consolide. E aí, quando você, mesmo que... Por isso que a base comunitária, né, e o território é tão significativo, porque ele vai trazer os elementos, né, dessa vivência. Né? Então, eu acho que tem um campo da memória que é muito forte. Uma coisa, como a Ludinha falou, né, você constitui um grupo para determinados fins. Esse, né, ele é cotidiano, ele é diário, né, é a própria vida comunitária. Quando a gente fala comunitária, é a vida no bairro. Então, por exemplo, os membros do Maracatu, né, são pessoas que moram no bairro, que têm outros compromissos, né, que têm outras ações. Eles não necessariamente vivem do Maracatu, mas o Maracatu é uma expressão deles dentro do bairro. Então, se torna, né, um campo de ação muito forte. Eu queria só esse gancho também, pegando o gancho aqui, só pegando o trem, né? Essa questão também de que o território, os grupos de comunidade, inconscientemente, como vocês estão falando aí o exemplo do Maracatu, eles trazem a massa para dentro da própria comunidade, o próprio território. Eles não precisam ir, mas eles trazem. Por quê? Outras comunidades participam desses grupos, tá? Tanto de tradição como esse de projeção, né? Como você queira falar. Mas trazem para dentro de si. Então, assim, inconscientemente, eles estão fazendo essa ação, mas uma ação que talvez ela seja de encontro
a essa visão. E eles precisam ir à massa, e não a massa vir a eles. Mas eles fazem isso, porque aí eles começam a trazer pessoas de todos os territórios, de todo o estado do Ceará, inclusive de fora também, e ali eles conseguem, né, levar aquilo que eles estão, o fazer deles naquela comunidade, a ação que eles estão fazendo, não só enquanto dança, não só enquanto o folguedo, mas a sua vivência, a sua particularidade, né, o seu próprio trabalho. Então ele divide aquele momento com essas pessoas. E essas pessoas começam a observar, começam a ver. Eu digo isso porque eu sou um deles. Eu sou um deles. Tomando como exemplo também o maracatu, quando chega na época, eu fico, na verdade, dentro do Jardim Iracema, que não é o meu habitat. Mas eu tenho uma vivência, então eu passo a conviver com aquela comunidade, eu percebo o fazer deles, o dia a dia. Então, isso é muito importante, sabe? Então, a gente se despertar para isso e, logicamente, essa corrente vem desde uma política bem feita para que a gente possa realmente chegar a essa ponta. Aí, só uma parte, só para pegar um gancho aqui, né, que eu achei que é importante eu falar isso aí tu me trouxe isso, né? Quando a gente fala assim, os grupos, a gente está dando o exemplo muito com os grupos tradicionais, a gente não está saindo dessa... Quando eu falo nós não estamos, porque nós somos artistas que trabalham visitando essas matrizes, né? E durante certo tempo da minha vida, porque eu danço desde os 17 anos, eu tive lugares muito desconfortáveis, das pessoas olharem pra gente e ficar dizendo, por que vocês ficam imitando o ar? Então chegou o momento da gente fazer o enfrentamento. Eu disse, olha, todo mundo tem escolhas das danças que quer fazer. Essa é a dança com a qual meu corpo se identifica. Então, nós gostamos de fazer o que aprendemos. Por exemplo, certa vez, né? E eu fui lá, a mestre Juca estava viva ainda, Pingo vivia lá, mas o Calé lá em casa, eu acho que foi. E aí Pingo chegou, porque a gente ia sair no carnaval, e ele pedindo para. Porque aí começou a onda de coreografarem as baianas e as negras. Antes disso não era, cada um tinha a sua performance. Aí o Pingo, nós vamos perder, não sei o que, Lurdinha, vamos lá dar força. A gente vai pra lá. Rapaz, quando eu cheguei lá, a cor mais linda. As senhorinhas chegavam lá, com um saquinho de mão aqui na coisa. E elas assim, cadê? Vai começar o ensaio? Tem que começar. Tá. E elas dançando, e o Pingo, Lurdinha, a gente tem que fazer a coreografia aqui. E eu, rapaz, me emocionei. Eu perto delas, aprendendo, elas lá dançando. Eu disse, Pingo, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu tenho que aprender aqui, eu tenho que ficar aqui com elas. Não, mas tem que ser todo mundo igual. Eu disse, por que tem que ser todo mundo igual? Tudo bem que agora está todo mundo igual, né? Mas antes não era. Então, a potência de vida que tem, do que o Laírton está dizendo, né? Ele vive muita coisa no palco, mas ele se permite para o carnaval, para que o corpo dele possa viver aquelas coisas lá. Então, esses grupos, né? Tanto os grupos populares como os grupos tradicionais e tudo mais, eles são pedaços de vida vivida dentro desses territórios com essas questões. E, na verdade, eu acho que, guardadas as devidas proporções, com tudo que a gente tem vivido, de certa forma, a gente tem conseguido alimentar tanto os grupos populares, né? Porque nós temos aumentado, como também os maracatus, né? E aí eu queria fazer aqui uma... Desculpa, eu interrompi mais. Não, tranquilo. Só para instigar ainda mais essa questão que a gente está aqui. Então, a alternativa seria, ao invés de projetar grupos para alcançar 5.000 pessoas, como a gente falou aqui, ou mais pessoas, seria identificar dentro das comunidades essas potencialidades, essas identidades, essas raízes, para que cada um possa viver aquilo que está dentro da sua comunidade e manter aquilo que está lá. Seria essa, então, a melhor alternativa? Pensando dessa forma, em não... tornar aquilo um espetáculo, mas manter a tradição que se tem dentro da comunidade. Então, eu continuo com o maracatu lá no Jardim América, mas na comunidade vizinha eu já identifiquei que tem, sei lá, de repente um boi. E aí não querer que o maracatu tome de conta lá da comunidade do boi, mas que o boi ele possa também ser uma outra manifestação e em cima disso a gente ter várias manifestações de acordo com a identidade daquele local? Seria essa a alternativa, então?
às vezes eu até me fico emocionado assim pela questão da própria história do convívio. Esse convívio, ele é assim uma coisa assim impressionante, porque assim, desde quando eu tive essa vontade de abraçar totalmente o maracatu, na época do Mestre Juca, porque eu tinha uma adolescência, eu fui brincar minha adolescência, fui curtir minha adolescência, viajei para São Paulo, passei um tempo em São Paulo na minha já adulto, mas quando eu voltei, quando eu vi a responsabilidade que eu tinha para dar continuidade, porque o maracatu tinha que dar continuidade, de lá para cá eu tive convívio com muitas pessoas. Assim, o Maracatuá de Ouro hoje, ele é basicamente 70% de pessoas do bairro e o restante fora, né? As pessoas vêm para brincar, né? Ter um espaço, ter um momento para se apresentar na Domingos Olímpio, porque o chamamento total do maracatu em si, das pessoas às vezes, é a Domingos Olímpio. É se apresentar naquele público, naquela avenida, mostrar o seu momento de se expressar na avenida. Então, o Ar de Ouro teve um convívio lá de gerações, né? Porque sempre a gente via as pessoas chegando, dando aquele momento do ensaio, conhecendo o convívio das pessoas de outras culturas às vezes. Tá certo? Por exemplo, eu fiz um aniversário do maracatu, que eu coloquei dentro das apresentações do próprio aniversário do maracatu, eu trouxe a mestra lá do Mucuripe, que era a Dona Zerta, que era, né? Eu convidei o grupo dela para dançar no aniversário do maracatu, convidei capoeira, convidei outros grupos para participar também desse envolvimento com o próprio maracatu em si. Né? Eu tive um grupo de dança, as meninas dançando, fazendo aquelas danças, aquelas coreografias, e tinha um público que estava admirado por que o maracatu, por que só não colocou o maracatu, a apresentação do rei e da rainha, e no final de tudo é que vem a sua majestade, a sua rainha, o seu rei, para fazer o fechamento daquele momento do convívio com as pessoas do bairro e de outros bairros vizinhos que lá, né, a gente tem isso. E a outra coisa é o convívio familiar. O maracatu, ele é familiar, como todos os outros maracatus. Os outros maracatus também têm o seu convívio familiar. Tem as pessoas que passou muito tempo no maracatu e que já se foi, não estão mais conosco, que a gente conviveu, né, durante muitos anos. Pessoas que tiveram, assim, de estar no maracatu e hoje não está, mas está no outro estado, está em outro município, não mora mais aqui em Fortaleza, pessoas que passaram e deram a sua contribuição e deram a sua vivência para o maracatu, né? E isso para mim é muito emocionante, porque eu tive o convívio de muitas pessoas que o próprio mestre Juca dizia: meu filho, essas pessoas quiserem sair, sai, porque se sair 10, vem 20 para participar, para brincar, para conviver, para aprender, porque muita gente entrou no maracatu, aprendeu, saiu e se fortaleceu. Não é que a gente pode dizer que é contra, não. É como se forma, aprende, tá certo? Tem a intenção, tá aí. Hoje nós temos 2 maracatu que estão aí, estão aí dando continuidade, tá certo? Que é o Maracatu Solar, é o Nação Fortaleza, e o Nação Palmares também, e estão aí, estão em evidência, estão participando, estão desfilando, estão dando continuidade. E lá, por exemplo, Maracatuá de Ouro, Nação Palmares e Nação Fortaleza. E o convívio, ele é um convívio amigável, é um convívio das pessoas que participam de forma assim muito assim presente, né? Às vezes, quando acontece algum problema a mais, a gente tenta ajudar um ou outro, porque às vezes temos isso de forma mais vista, né? E aí sempre isso vem de coisas antigamente, e a gente não tinha isso, porque só tinha 2 maracatu, às vezes só tinha um, como o Ar de Ouro passou um bom tempo sozinho, né, como maracatu, e também quando chegou a 4 maracatu, né, no carnaval,
a existência, e a visibilidade do maracatu era muito pouca. Hoje não, hoje nós temos a visibilidade muito grande, nós temos o que nós chamamos patrimônio material de Fortaleza, nós somos patrimônio tesouro vivo do estado do Ceará, né, o Ar de Ouro, o Rei de Paus, que eu espero que todos os outros maracatus cheguem a esse patamar, porque é um reconhecimento. Eu acho que esse reconhecimento é um reconhecimento que a gente tem que agradecer e dizer que a continuidade do maracatu está aí. Hoje nós temos 14 maracatus, não, 15 maracatus. E aí é uma questão de o poder público ver de forma muito mais abrangente, de forma que todos tenham esse conhecimento. Eu acho que cada um, como foi colocado, é um território. Cada um está num território. Cada maracatu está num território. Está lá naquele seu espaço, fazendo atividades e fazendo o convívio da existência daquele maracatu e dando continuidade aos trabalhos, apesar do que a gente está passando desde o ano passado, mas creio que todos estão tentando fazer o melhor possível na sua comunidade. Isso, assim, quando você fala, tentando responder, né, já de alguma maneira, por exemplo, nenhum de nós aqui, acredito eu, estamos a negar, né, que os grupos se apresentem. Sim. Né, que tem essa visibilidade. Isso é fundamental. O que nós estamos chamando aqui a atenção é que o ato criativo, né, dentro da comunidade é um ato ímpar. Então, assim, é uma vivência, uma experiência, né, que você não consegue ver no palco, assistir o espetáculo. Então, por isso que o ato de viver a vida cultural da comunidade, junto com a expressão, é como se você vai no supermercado e compra farinha. Aí faz vários pratos com farinha. Outra coisa é você ir fazer uma farinhada. Aí você vai passar a noite fazendo a farinhada, vivendo aquilo ali. Você sai daquele momento olhando para a farinha de várias formas. E é isso que eu acho que é a importância, né, do campo da cultura, né? No sentido de ter uma perspectiva de transformação e de criação. Porque a gente tem uma questão aí com relação à tradição, né? Ela tem um sentido de perpetuação, né? Porque tradicional vai perpetuar, né, a tradição, né, da manifestação, mas o ato de todo ano, né, vamos tirar aqui no caso de uma outra perspectiva, né, da quadrilha junina, né, ou de outra expressão, é um ato de criação também, né? Todos os dias são distintos. Sim. Amanhecemos e acordamos de forma diferente. Então, o ato a criação está em todos eles. Pronto, porque eles têm aquela lógica, né, muitas vezes, da sociedade, de que a tradição ela não muda, né? E ela não se renova. E, na verdade, o ato da tradição é um ato de criação, né? Todo ano ela se recria. Então, o fato de recriar não é modificar na sua, vamos dizer, na sua essência, mas criar é no sentido de manter, né? Então, por isso que tem aí essa questão. Alênio, se a gente vê a tradição, território, comunidade, um grupo, né, daquela regiãozinha ali, tá dançando e a gente tá se apresentando. Não, é como a Lurdinha falou, uma forma lúdica. Então, estão se renovando sempre. Essa forma lúdica dele de brincar e de se divertir, de passar a noite cantando suas músicas, cantando sabe? Então, isso traz essa transformação. Eu acho que é muito importante a gente pensar dessa forma, sabe? É uma forma lúdica deles. Eles estão se apresentando, mas para eles é a satisfação deles, é a louvação deles. Então, esse momento é um momento ímpar. A gente tem que pensar dessa forma. Para essas pessoas, aquele momento dentro da comunidade de diversão e que a gente acredita que às vezes é só uma apresentação de um espetáculo, só que eu digo, não minimizando, mas a gente vê como uma apresentação de espetáculo e que para eles é muito maior e muito mais forte, né, do que isso. E aí eu queria reforçar aqui a importância da gente abrir, né, esse diálogo, da gente abrir essa discussão e da gente ver que a cultura ela está para além e muito além do que montar espetáculos e sair por aí se apresentando em todo lugar, né? E aí, mas a gente às vezes não consegue perceber isso. Então, esses momentos de debate, de discussão, como a gente tem feito aqui, como cursos de formação e outros momentos que virão depois e que já passaram, eles servem justamente para dar
esse start, né, na gente, de que a gente precisa viver a comunidade, que a gente precisa valorizar a identidade local, de que é muito mais importante valorizar aquela pessoa que está lá, como a Lurdinha falou, como o Lairton reforçou agora, no momento dela de lazer, fazendo a cultura dela, daquela comunidade, no momento dela de lazer, onde ela se realiza como pessoa e como artista, do que ter que levar isso para alguém assistir e aplaudir, o que não impede, né? Como você falou. É porque a lógica comunitária do que a gente está falando é outra lógica, Sim. né? É outra lógica. Como também a lógica do palco é outra, né? Então, elas têm que ser pensadas dentro dos seus lugares com características distintas. Exatamente. Porque se a gente mistura essas coisas, ela vai ficar ruim nas duas situações, né? Então, eu lembro certa vez no Teatro Zé de Alencar, veio um grupo do Cariri e ele dançou o tempo inteiro, ele entrou e à frente foi a outra cortina, né? Porque ninguém teve o cuidado antes de entrar com o senhorzinho lá e dizer, olha, eles estão assistindo e tal. Então, ninguém se preocupou que a lógica daquele espaço era outra coisa para ele, né? Então, o espaço da rua, o palco da rua, ele é um palco que se acomoda, as pessoas que se acomodam em volta. Sim. Né? Ele vai estar lá e cada um vai se chegando e vai ficando no seu canto. Então, é distinto. Ele pode entrar e ficar, fazer a frente que ele quer, do jeito que ele quer, correr para onde ele quer e a gente é que corre atrás. Então, é uma vida vivida envolvida naquelas vidas, Sim. né? Agora, o que a gente deve sempre procurar compreender é que a cada vez que a gente se encontra com eles para também viver isso, entender isso que a Alênio destacou bem, a gente está chamando a atenção, é que essa tradição é a daquele dia que você viu, né? Se você for contar, dizer, foi assim, é assim, naquele dia em que eu vi, porque a cada vez há sempre a performance da vez, né? Sim. Daí é por isso que a gente espera o maracatu, espera para ver o boi, espera para ver o pastorinho, espera para ver... Por quê? E outra coisa, aquilo que é lá nem sempre é lúdico. Ele pode ser rito, ele pode ser devoção, ele pode ser... Nem sempre a gente chama de brincadeira, nos acostumamos a chamar de brincadeira. Sim. Principalmente a gente que é da dança, né? Faz sempre essa relação. Mas ela, no campo do lado de lá, de quem o faz, ele é muitas outras coisas também. Vai muito além. E com isso, o pesquisador, né, de campo, ele nunca vai conseguir relatar tudo. Ele sempre vai estar faltando alguma coisa. Por quê? Porque eles têm sempre o que mostrar. Sempre o que trazer. Você tá, fui lá, pesquisei, montei, você volta lá. Faz. Vai, faz. Percebe outras coisas. Percebe-se outras coisas. Então, isso é muito dinâmico, né? Que o Alain trouxe, essa história de ser dinâmico. Então, é exatamente isso. Eles vivenciam a cada dia, cada momento. E aí, levando para essa questão do lado criativo, que tem inclusive uma pergunta com relação a isso. Porque tem muito isso, né? Se eu represento a dança, o coco, eu acho que a apresentação do coco vai ser sempre a mesma coisa. E, na realidade, por mais que eu seja um grupo de tradição, ele existe o processo criativo. E aí eu volto até essa pergunta um pouco mais para o Lairton e para a professora Lourdes, né? Como é que se dá hoje, por exemplo, o processo criativo dentro do grupo de vocês? E como a gente pode, de alguma forma, auxiliar outros grupos nesses processos criativos? Né? Teria como ter uma troca de vivências, de experiências, de pesquisas, enfim, para que esse processo criativo ele possa ser renovado sempre, ou ele vai partir sempre do meu grupo, da minha... Tipo, a professora Lurdinha comanda lá, coordena o Miraíra. Então, vai sempre partir da professora Lourdes fazer esse processo criativo dentro do grupo? Como é que funciona, por exemplo, lá no Miraíra? Eu vou falar aqui, mas eu acredito que acontece como acontece em todo lugar. Por exemplo, tenho plena convicção que quando tem um tema lá, temática do maracatu, escola. Em cima daquela temática, depois, cada momento eles vão desbrandando exatamente o que é de cada canto, de acordo com o que é obrigatório no caso do maracatu. É a mesma coisa. Todo o processo criativo, ele tem
um elemento curatorial no qual você se posiciona para poder, em cima daquilo, você deslanchar e poder ir desgarrando os outros elementos. No caso dos outros grupos, o que eu acho que é muito importante é sempre a pessoa ter uma relação muito boa com a questão do conhecimento, do que eu chamaria anteriormente, o conhecimento da cidade, né? Quando eu falo cidade, é o local. Sim. Porque, por exemplo, hoje eu já estou me desfazendo disso por tanta briga da minha filha, mas, por exemplo, eu tinha muito livro de história e geografia. Porque não dá para você compreender os saberes tradicionais sem você ter uma relação com a história, com a geografia, que são elementos de geografia cultural, porque eles são elementos que explicam para você muitas coisas. Como é que eu vou fazer um trabalho de maracatu com um elemento X? Por exemplo, eu vou pegar uma loa do maracatu X que fala sobre determinado aspecto da negritude. Eu, no mínimo, tenho que ler um pouco sobre aquilo, para poder fazer aquela representação simbólica daquilo que o maracatu trouxe. Então, não existe como a gente dançar, botar esse corpo para dançar, sem esse corpo entender o que dança. Um corpo que dança só porque achou linda a roupa. Um corpo que dança porque achou lindo o gesto. Um corpo que dança porque achou lindo o rebolado. Esse grupo está ferrado. Porque a dança que nós escolhemos fazer é uma dança que vai muito além disso. Muito além do remeleixo, do rabaculeixo, porque todas essas coisas têm sentido para ser aquilo que é. Então, o que eu falo é que a vantagem, talvez, dos grupos populares existirem nos bairros, nas escolas, e a gente incentivar, é a oportunidade que tem de fazer o que o Marx chamou muita atenção da gente. Cultura é prática. Salvaguarda é prática. Qual é a melhor forma de eu salvar o chá de... Eu vou sair da dança que é para ficar mais feliz. O chá de camomila. Fazer chá de camomila para beber. Não há outro jeito. Então, qual é a melhor forma de salvaguardar o maracatu? Brincar de maracatu. Possibilitar que todo ano o maracatu possa brincar na avenida. Não tem outra forma de salvaguardar. Então, a prática, que o Marcos, né, bem evidenciou, os aspectos da tradição que é dinâmico, né, e essa vontade que as pessoas devem ter de gostar de ler, de ir atrás, né? Pode ser várias leituras. Hoje a internet possibilita várias leituras, mas só se usa bem a internet quem sabe separar o joio do trigo. Porque se você botar lá maracatu, quantas coisas você não encontra? Por exemplo, existe um movimento de maracatu que é feito nos Estados Unidos, que na verdade é um movimento só de batuqueiro. Porque quem levou para os Estados Unidos saiu de São Paulo. São Paulo tem um movimento, uma juventude massa que gosta de maracatu, mas quando você vai ver, não tem nada performático na parte cênica. É só batuques. Então, é muito relativo, né? É muito relativo. Então, a internet é muito boa, mas ela só serve para quem sabe separar o joio do trigo. Então, eu acho que o processo criativo, ele depende demasiadamente desses elementos todos para que você possa fazer um bom trabalho. Vai, então. Eu acho que já veio bem completo, né? Que a Lourdinha tem falado aí. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ter bastante consciência que nós temos que ter um processo investigativo daquilo que a gente vai criar. O poder criativo, ele pode ter o seu toque, vamos dizer assim, a sua forma, mas você tem que, primeiramente, o respeito. O respeito naquilo que você tá trazendo enquanto informação. Porque se você traz com o seu olhar, você está levando para um outro viés, que não é aquilo que o povo vai, vamos dizer assim, vai estar... Você está montando, um exemplo, está montando um coco. Você vai lá, olhou na internet, viu um coco e montou e não sabe nem que coco é aquele. Não tem nem a ideia de o respeito de saber de onde é que veio. Então, assim, o importante esses grupos, né, que se projetam voltado mais a eles, que se projetam nas tradições, nas nossas tradições, eles precisam vivenciar. É isso que a Lourdinha fala. E eu também concordo plenamente. Nós precisamos estar para que quando a gente possa criar, a gente possa ter realmente uma identidade. E a nossa identidade, ela seja real.
Que a gente possa realmente trazer com todas as polpas como queiro, mas que a gente possa realmente defendê-la da forma que nós investigamos, da forma que é aquela tradição. Porque jamais os grupos de projeção, né, esses grupos populares, os grupos parafolclóricos, eles vão conseguir fazer todo um alto, todo um trabalho do foguete, em cima de um palco. Porque até o próprio tempo não permite, né? Você ficar muito tempo. E isso, eu acho que a gente, pelo menos, fazer uma leitura e trazer para que a gente possa realmente dar ao povo um pequeno acesso. Eu acho que isso é muito importante, a gente ter isso no nosso caderninho. Professora Lourdes até já vai falar, Marcos? Vou colocar aqui essa parte criativa, porque assim, ela é muito, não que seja tão difícil, mas é como foi colocado aqui muito claro, que você tem que passar um processo de pesquisa, você precisa passar por um processo de junção do que vai se falar, do que vai mostrar, do que vai ser posto, no caso, na Domingos Olímpicos, no Carnaval. E porque o maracatu, o tema do maracatu, ele é o maracatu. Ele é o maracatu, o tema central. Mas, após um tempo, viemos com temas, né, que não era tema, era enredo, para se interligar com as escolas de samba. E aí o maracatu, ele herdou a questão do enredo, que era levar um pouco de alguma coisa relacionada ao afro-brasileiro, né? E isso, depois houve uma mudança para tema, né? Tirando o enredo e passando para tema. E hoje a gente tem esse momento criativo, que é esse momento que é importante para os grupos, né? Porque ele leva uma história, leva um fator diferenciado de cada maracatu. Por quê? Porque eu vi também muitos, não é que sejam mudanças, né, na questão tradicional. É uma evolução dentro da criatividade que aquele tema estava querendo mostrar. Eu tenho um exemplo, por exemplo, o Ar de Ouro teve um momento de o Pingo ir com violão. Maracatu, dentro do seu histórico, não existe violão. Mas ali era para dar o andamento da música que ele ia cantar. Tá certo? Aí outros maracatus vieram com outro formato, por exemplo, o Nação Baobá veio com a batida totalmente diferenciada, que foi uma mistura da célula do batuque tradicional com um pouco de baião, com um pouco que o Descartes Gardelha fez e levou, e foi um negócio esplendoroso na Avenida Domingos Olímpicos, todo mundo se levantou e bateu palma. Foi um negócio assim impressionante em 86. Né? Depois, o Calé propôs em colocar um tema falando de Luiz Gonzaga. Aí trouxe o Batuque do Maracatu com um grupo de pessoas tocando zabumba, sanfona, dentro do Batuque do Maracatu. Quer dizer, e ainda teve um tal do Manivela. E aí isso aí foi uma coisa que depois foi muito... Todo mundo... Era graça, mas era o tema que ele estava mostrando. Ele estava falando de Luiz Gonzaga como negro, como representante da... Né? Ele levou isso de forma... Né? Muito claro. E os maracatus hoje, ele tem esse momento criativo, não para sair da tradição, mas sim para mostrar o que está se levando no tema. O tema, se você vai falar de um tema que você, porque vamos falar do, como ele falou, né, que é o da Chibata, que é o negro Caetano, né, que até foi capitão e uma guerra que houve, e ele era negro, e ele levou o tema do maracatu, homenageando a ele, como também a gente fez, Anastácia, né? A gente levou um tema relacionado a Anastácia, mas a gente fez uma pesquisa muito assim, assídua mesmo, a gente foi muito acima da história dela, tá certo? E agora esse ano, o ano 2020, a gente fez uma alusão ao orixá Omolum, que é o Olubagé, que fala um pouco da festa dele, né, com os orixás, e aí a gente levou de forma, mas isso tem um trabalho de pesquisa por trás para que a gente faça aquilo apresentar na avenida. Eu acho que todos têm essa coisa, não fugindo totalmente da sua especificidade, né? É a mesma coisa, o Ar de Ouro já foi para palco,
né? Se apresentou em palco, no Teatro Zé Alencar, já se apresentou no São José, já se apresentou ali aquele outro teatro que tem um Teatro Zé Alencar, aquele pequeno, Boca Rica, se apresentou lá, quer dizer, mas se não tiver um pouco de experiência e tempo de apresentação em palco, fica um pouco complicado, porque o maracatu é cortejo, ele é aquele estirão para se apresentar, ele não é para um espaço só, mas a gente enfrentou assim essa coisa e achavam que era muito difícil, não, mas a gente se apresentou bem e mostramos o nosso trabalho dentro de um palco, né? Agora, diferente do nosso Voz da África, foi para a França, né? Se apresentou em palco na França, quer dizer, fez um momento especial com a representação do maracatu, que até o próprio Mestre Juca também estava presente nesse momento lá, representando também o maracatu Ar de Ouro. Mas isso é uma experiência que tem que ser posta, independente de qualquer coisa. Eu acho que não é só os grupos parafolclóricos, não é só os grupos, né, de projeção, né, que pode ter a oportunidade de só estar no palco. Eu acho que nós, tradição, também temos que ter também essa oportunidade de estar presente também num palco, fazendo uma apresentação, porque eu acho que faz parte, não como querendo tirar a criatividade, né, do próprio maracatu, mas eu acho que é um momento também de expressar num espaço de palco. É isso que nós temos assim essa formação da questão criativa. Isso que o Marcos está dizendo é extremamente importante, né? Não é função de acadêmico dizer onde é que as comunidades e o que é que elas devem fazer. Quem sabe exatamente o que fazer da sua brincadeira é o povo que a faz. É ele que é dono dela. É ele que diz, eu vou para cima do palco, eu quero dançar aqui, eu não quero sair, eu quero luz também. Nós já tivemos um momento em que os mestres viram um palco enorme, todo mundo dizendo, não, mas o palco lá em cima não é para... Os mestres vão dançar aqui. E eles olharam, lá em Rio do Norte, eles olharam assim e falaram, eu quero ir lá para naquele palco ali. Não quero aquele negócio ali perto da igreja, não, porque ali ninguém vai, eu quero ir lá para cima e acabou. Então resolveram baixar o palco, fizeram o palco baixo para todo mundo e não teve mais o palco grande e o palco pequeno, era um palco só para todo mundo. Então o Marcos está certíssimo e eu acho que eles devem ir nas oportunidades que chamarem, que precisarem, eles devem ir. Claro que eles não vão, como que a gente sinalizou aqui, para o seu momento melhor, que é a gente estar dentro da vida deles, né? Então, mas deve sim estar, né, na necessidade. É possível se adaptar exatamente, perfeito. E mostrar o trabalho, não é isso? Alênio, eu queria fazer essa pergunta mais especificamente para você, o que não impede dos demais colaborarem. Mas você acha que o advento tecnológico hoje, essa coisa da internet, do celular, de estar tudo muito baseado na tecnologia, tem atrapalhado ou influenciado de alguma forma o fazer cultural tradicional? Como a gente pode dizer, a tecnologia ela não tem volta, assim. A gente é um processo, como é que eu posso dizer? É um processo que a gente precisa compreender, assim como dentro da educação, né? Eu lembro muito que se falava, né, tão fortemente, os cursos de EAD, os cursos à distância, que era muito importante. E hoje, né, diante da pandemia, se a gente conversa com algumas pessoas que vivenciaram agora esse processo de ambiente virtual, né, das aulas virtuais, muitos têm resistência. E é engraçado, né, porque ao mesmo tempo que a gente tanto falou que a tecnologia, né, possibilitava, né, através do meio virtual, o acesso, né, e hoje a educação ela tem resistido a esse meio, né. Eu acho que o campo cultural, no caso especificamente, quando a gente fala do campo cultural, porque envolve tudo, né? Não envolve somente o grupo. Ele está dentro de uma política cultural, de alguma maneira, né? Se ele tem relação ou não com ela, de algum tipo de instrumento, né? Como a gente tem muitas vezes que são os editais, vamos dizer assim. Mas o ambiente virtual, eu entendo ele como um ambiente de comunicação. Eu ainda não entendo ele como um ambiente de vivência. Acho muito difícil ele chegar
por mais que a gente tenhamos sendo transmitido ao vivo uma quadrilha junina, né, lá eu não consigo vivenciar isso, substituir isso pelo estar lá, né, vivendo do lado. Porque quando a gente está assim, num ambiente que, no caso, tem a expressão, né, e ela está naquele momento de criação e da sua vivência, da sua experiência, ela não está só. A gente tem que lembrar que tem toda uma comunidade. Às vezes você está conversando com uma pessoa aqui do lado e ela está te dando uma informação que necessariamente não é o grupo que está te dando. Você tem, às vezes, uma série de interlocutores de pessoas que estão no entorno daquela vivência, e isso a tecnologia ela não nos permite. Né? Eu acho que ela não chega nesse nível. Né? Eu acho que ela é uma ferramenta importante de comunicação, né? De difusão, mas de vivência e experiência eu acho muito complicado a gente estar usando. Eu já vi algumas pessoas colocar esse termo, né, da vivência. Eu sei que a gente, quando está ao vivo, a gente está ali numa interatividade, como a gente vai estar em determinados momentos, né? Mas essa interatividade, ela é muito difícil, porque ela não existe o tato, não existe o olhar, né? Não existe você conseguir ver a expressão do olho da pessoa, né? E fazer a interlocução com ela, ou fazer a vivência com ela. Eu acho que agora, em termos de comunicação, em termos de difusão, eu acho que a tecnologia ajudou muito, porque ela é um repositório de informação. Então, hoje, por exemplo, se eu quiser assistir vários vídeos sobre, né, o reisado, eu consigo visualizar isso. Eu consigo fazer uma pesquisa e a tecnologia me ajuda a nutrir a minha informação. Agora, a vivência, não. Ela não consegue me dar isso. Ela não pode estar acima do que o fazer corpo a corpo proporciona. É porque, como a Lourdinha às vezes colocou aqui, a gente está, às vezes, numa manifestação que ela tem um ritual. Ela tem um rito, ela tem símbolos. E, na verdade, a dimensão, por mais que você esteja, né, com várias câmeras, você não vai conseguir captar aquilo que é uma experiência, né? Que é um olhar seu sobre o que está acontecendo. E esse olhar seu é único. Então, de longe você não consegue ver isso, porque você não sabe o que está. O clima, eu falo o tato, é o clima, é o tempo, né? É o tempo de permanência estar ali. Então, o que eu estou tentando aqui colocar é que eu acho que é importante hoje a tecnologia, né? No sentido de comunicação, difusão e repositório. Repositório é acervo, né? Então, por exemplo, hoje nós temos uma grande quantidade de acervos, né, de vídeos sobre o maracatu. Nós temos uma infinidade de acervo de documentos, de fotos sobre as quadrilhas juninas. Para quem vai pesquisar e entender, né, é maravilhoso. Mas para quem vai viver e assistir uma quadrilha, né, pela TV ou pelo computador, não consegue ter essa interatividade. Então, assim, ela não é nem, eu não estou colocando aqui a tecnologia como ruim ou boa, né, mas ela como uma oportunidade, né, para determinadas coisas. Outras não. É o que a gente faz de escolhas, né? Eu me lembro de um caso, né, que estava na Prefeitura de Fortaleza, na Secretaria de Cultura, e aí foi tão interessante que chegou, né, um grupo de mexicanos. Eles chegaram depois de julho, que eles viram, né, na internet que tinha o movimento junino, né, que era muito forte no Ceará. E aí eles disseram assim, eu queria assistir, porque eles tinham visto, né, quando os navios, quando eles vêm, eles passam, né, alguns vídeos, algumas coisas sobre as manifestações onde o navio ele vai aportar, né? Aí ele queria ver, né? Aí a tecnologia ajudou no sentido dele querer, né, o local. Só que tinha um problema muito grande. Qual era? Eles vieram depois de agosto. Aí o que eles queriam ver? Eles queriam ver uma apresentação de quadrilha. Qual é a questão que a gente volta lá do início, né? Não é só, às vezes, o território, é o tempo. Então, o movimento junino, ele não é do segundo semestre. Ele tem um tempo, né? Junho e julho, vamos dizer assim, um tempo mais restrito.
Aí ele disse, eu queria ver, mas ó, vocês até podem ver uma quadrilha, mas ela não vai estar dentro do seu tempo, né? Vamos dizer assim, de apresentação, é porque a gente usa apresentação, né? Mas é um tempo mais ritualístico, né? De vivência. Então a gente pode fazer uma apresentação da quadrilha, mas ela ali ela não está necessariamente se apresentando dentro da sua experiência de vida. Então, eu acho que a tecnologia nos ajuda, porque a gente, inclusive, tem acesso hoje a expressões hoje, né, que são e manifestações são fantásticas, né, como a questão, né, no México, que eu acho que só que a gente não consegue vivenciar de longe. Aí ela nos ajuda a despertar, a buscar isso. Eu acho que é um que nos fortalece. Lourdinha e os demais que fazem mais parte dessa questão dos grupos, né, dos artistas que têm essa vivência direta. Eu escutei há dias atrás a frase de uma pessoa que falou para um artista, dizendo que, olha, se você não acompanhar a tecnologia, você vai ficar para trás. Né? E é uma pessoa lá da cidade de Horizonte, ela é da comunidade quilombola, né, trabalha com bordados, e nos bordados ela retrata a comunidade, fazeres da comunidade. E aí, mas ela faz e ela expõe ali dentro da comunidade aquela história que a gente falou, né? Ela expõe dentro da comunidade, algumas pessoas visitam, outras compram, né? Mas o prazer dela está ali em retratar a comunidade naquela arte dela, que é a arte do bordar. E aí a pessoa se referiu no sentido porque ela não tinha uma página, ela não tinha um Instagram, ela não dava visibilidade por meio dos meios de comunicação, né? E enfim, não está inserida nesse processo tecnológico. Como fazer para que esses artistas eles não se sintam excluídos diante desse advento da tecnologia que a gente falou, que é necessário, que é uma coisa que a gente não tem como voltar atrás, mas que ele não pode estar acima do fazer cultural do artista, né? Será que existe uma forma da gente contribuir para que isso não aconteça? Né? Porque na hora a pessoa ficou, rapaz, pois então eu não sei o que fazer, eu vou parar de fazer então meus bordados, já que ele não importa mais, porque o que importa é o que está aí nesse celular de vocês, né? Ela falou até assim, que nisso aí eu não sei mexer não, mas aqui quem manda sou eu, quem sabe sou eu. Se você pegar a minha agulha, você não vai saber manusear. E aí eu fiquei muito pensativa com relação a isso, e eu trouxe também esse questionamento hoje, porque eu achei pesado, sabe, esse comentário. Né, por ser algo que eu acredito que não deva estar acima do que o artista faz. Até porque ele pode ter a opção ou não de expor o seu trabalho, além da questão das pessoas mais antigas mesmo, que não acompanharam essa tecnologia, que não, para elas, esse aparelho aqui não tem tanta importância quanto tem para algumas outras pessoas, né? Para ela, o mais importante é ela conseguir traduzir a comunidade ali no bastidor dela, né? Como ela costuma dizer. Porque cada fala é sempre dito numa ótica de algo que estava acontecendo, né? Então, a gente está fazendo uma análise, né? A gente não tem eu fico assim pensando como é que isso ocorreu. Então, veja, em relação ao artesanato, como é que eu compreendo e como é que eu penso, pensando na senhorinha. Depende muito se ela está vendendo lá para a comunidade, né? Não é verdade que se a pessoa não... a pessoa que não domina a tecnologia, ela vai ficar para trás. Depende do que ele chama de ficar para trás, né? Depende do que seria esse para trás, né? Por exemplo, na situação que nós estamos hoje, dificilmente, por exemplo... no meu lugar, né, uma mulher docente, 73 anos, não sei o quê, se eu não for atrás de aprender o que eu não tinha necessidade de saber antes da pandemia, eu terei dificuldades profissionais. Então, a cada situação, ela é uma situação que se aplica a determinada circunstância. O artesanato, a gente já tem comprovado que as novas tecnologias ajudaram muito artesãos a se libertar. A se libertar de quê? Do atravessador.
né? O chapéu custa R$ 2 e quando vai ser vendido lá, ele passa a ser 20 ou 50. Então, assim, tem uma pergunta que até hoje eu ainda não consigo que ninguém me responda. E me convidaram para dar um curso, inclusive, para o pessoal do artesanato da célula do governo. E depois nunca mais me chamaram, acho que é por causa disso. Porque eu cheguei lá com uma pergunta e saí com a mesma pergunta, ainda sem resposta. Se o Ceará vende tanto artesanato, porque nós encontramos artesanato do Ceará em tudo quanto é canto. Sim. Se o Ceará vende tanto artesanato, se nós temos tanto artesãos e tudo mais, por que o artesão cearense é tão pobre? Salvo aqueles que conseguem ter um renome, aí nós passamos a apontar 1, 2, 3, né? Que não corresponde à totalidade da diversidade artesanal. Então, voltando à questão das novas tecnologias, é quase certeza que a questão das novas tecnologias conseguiu ter novas ferramentas para que a família de pessoas que tinham determinadas atividades alternativas de ganho melhoraram bastante com o uso delas, né? Um filho ajudando, um neto ajudando e tal e tal. Então, não é que a condição sine qua non, né, da vida da pessoa, mas ela pode, nesse segmento específico, conseguir dar uma certa liberdade do maldito atravessador que tem, de certa forma, prejudicado a vida de muitos artesãos, né? Mas aí, como fazer? Por exemplo, eu me surpreendi com a quantidade de mestres fazendo live agora na pandemia. Sim. Uma quantidade enorme. No começo, olha, gente, eu assisti 4 lives do Risado dos Irmãos. Aí eu fiz um histórico. Eu disse assim, gente, impressionante. Eles estão ficando doutores. O primeiro era muito difícil. Eles não sabiam se estavam indo ou estavam voltando, sabe? Se estava começando ou estava terminando. Falo, não falo. Nesses últimos que eu vi, menino, era um negócio extraordinário. Ele já dominava. Estamos entrando, veja aí, minha filha, quem é esse tem. Então, eles já sabiam do processo, como é que é. Que tinha, inclusive, a interação. Então, eu acho que eu me surpreendi e continuo me surpreendendo com a quantidade de pessoas que se permitiu e continua se permitindo aprender a dominar algumas coisas para poder conseguir a comunicação. Não porque isso vai substituir as formas alternativas de encontros, né? Porque, por exemplo, nós vamos dar uma formação. Nós temos tudo estruturado, mas quando chega no momento da experiência, nós temos um problema. Nós temos um problema do delay, que a gente não consegue resolver no que diz respeito a essa coisa musical. Então, nós temos assim, por mais que a gente use a tecnologia, ela não favorece para substituir essa observação que a Lênio fez. Entretanto, no caso da artesã, eu acho que muitas pessoas que puderem se utilizar dessa ferramenta para melhorar as suas vendas, até agora a estatística tem dito que elas têm favorecido a essas comunidades se tornarem mais independentes no alcance da sua venda. Laírton, falando propriamente agora do seu grupo, a tecnologia ela tem ajudado? Como é que tem sido esse processo da tecnologia? Só para, eu não tinha Instagram, porque eu não tenho muito tempo para as redes sociais, né? E aí, eu tive a necessidade de fazer militância. Então, como é que eu vou me colocar, mandar o presidente para o inferno e dizer que sou contra a forma como ele está tratando os indígenas com uma ferramenta de Instagram que é do meu grupo? Porque eu estou fazendo uma voz de 30. Então, eu achei que aquilo não dava certo. Então, eu tive a necessidade de fazer um Instagram, porque eu precisava me posicionar a favor dos quilombolas, a favor dos indígenas, a favor da educação, a favor de um monte de coisa e dizer, vá para o inferno, né? Então, tinha que ser a pessoa, né? Então, eu acabei fazendo o Instagram. Não tenho muito tempo de postar, mas quando eu preciso, eu vou lá e sou eu que estou falando. Tive que fazer isso. Então, assim, nós também hoje eu fiz um negócio lá para Cedro, numa rádio, e quando eu estava na rádio, o cara disse assim, pessoal, deixa eu dizer aqui as redes sociais. Eu disse, é mesmo? Eu nunca me lembro. Não sei nem se precisar para eu dizer aqui, eu não vou dizer. Então, eu tenho dificuldades, porque era uma coisa que eu, por não ter muito tempo, eu não usava. Mas ela é fundamental a importância. No caso do grupo hoje, a minha filha que administra, o pessoal administra. Sim. Ela é fundamental, né? Para poder os meninos estarem antenados, né? Mas eu convivia muito bem sem elas. Laírton. Disse, assim, ela despertou um outro viés. A gente sempre naquela pegada de sempre
Presencial, sempre juntinho, sempre estando lado a lado, né? E agora a gente pega essa, da gente ficar todo mundo quietinho, tem que estar na sua casa, tem que estar se cuidando, tem que estar tudo mais. E aí ele traz um despertar pra gente. Cadê o nosso material de 20 anos atrás? Onde é que ele existe? Onde foi que tu colocou? Qual a qualidade que ele tem? E tudo isso está despertando na gente. Tudo isso está despertando em todas as pessoas. Não só no nosso grupo, como todas as outras pessoas. E a gente vem a produzir. Eu acho que é uma outra pegada, né? Na verdade. E a importância. Porque a gente, com essa tecnologia, a gente atinge um público muito maior. Muito maior do que aquele presencial. O presencial é gostoso, é maravilhoso, né? E se tratando da gente como projeção, é maravilhoso a gente estar lá e tal. Mas esse virtual é assim, ele traz um viés que você vai atingir lá no Japão, lá na China, sem querer entrar uma pessoa lá em comunicação com você. Poxa, como uma coisa é rápida, né? Então isso tudo favoreceu para que a gente pudesse transformar o nosso material em acervo, em arquivo, em um trabalho qualificado, sabe? Trazendo para dentro do grupo. Então a gente pode dizer, eu posso dizer dentro do meu grupo que a gente tá produzindo um material, um documentário, nós temos já um catálogo, nós temos já um clipe, nós temos um trabalho. Vamos agora fazer um, se Deus quiser, né? O governador no empate a gente possa tá fazendo um espetáculo com qualidade, né, de som, de iluminação, de luz, de pegada dessas câmeras em cima da gente. Tudo. Sim, a gente tem distância. Então, saudosismo, que coisa boa. Mas a gente, para identificar uma pessoa, a gente precisava estar olhando bem assim, dizer assim, olha, aquela pessoa ali, ixi, eu estava ali. Então, é interessante que eu peguei agora, eu estava conversando com um amigo de Pernambuco, o Roberto Oliveira, muito meu amigo, e aí a gente falando sobre o grupo folclórico de Moreno, né, onde eu tive uma participação junto com ele, e esse grupo ele foi para Passo Fundo, num festival de folclore, nos anos 80, e aí eu fui junto com ele e tal, e aí teve agora essas questões de live e tudo mais dos festivais, e esse festival colocou, eu tive o prazer e a oportunidade de vivenciar novamente, mas assim, eu só sei que sou eu porque foi eu que vi. Você está entendendo? Então, assim, a imagem é muito ruim, a distância, então a gente não tinha essa preocupação do querer do fazer com essa tecnologia. Ela veio para somar e somar muito, porque ela te dá um grande retrato para a vida. Marcos. Assim, sobre a questão da tecnologia, né, para nós, grupos de maracatus, eu acho que foi uma evolução no sentido de divulgar o próprio maracatu, né, a sua diversidade, seu histórico, né, de como se trata o próprio grupo, tá certo? E assim, o próprio Ar de Ouro a gente iniciou com o iogurte, né? Iogurte era que tinha, os primeiros que tinha, e como era o nome? Orkut, né? A gente começou no Orkut, né? Ali devagarzinho, botando uma coisa, botando outra, aí depois já veio outras tecnologias, e aí a gente criou um blog, aí nesse blog a gente até tá desativado, mas a ideia é desativar, mas ainda bem que não tiraram do ar, tá lá ainda, mas e a gente começou a melhorar, né? Aí nós temos Instagram, temos o Facebook, temos também uma página do próprio Maracatu, tem um canal também do Maracatu Ar de Ouro, e assim, esperamos só que as pessoas se inscrevam, participem, né? Porque no momento a gente tem 2.000 e poucas pessoas já inscritas no canal, né? Assistindo os vídeos do Maracatu no Carnaval, porque no YouTube, e a gente precisa só ajustar um pouco a questão do YouTube, porque no YouTube tem muita apresentação do Maracatu, né? Não só do Ar de Ouro, mas também tem outros maracatus, né? Tem outros maracatus que estão lá tudo gravado, tudo direitinho.
E essa tecnologia ajudou muito para que o mundo conheça que o Ceará tem maracatu, Fortaleza tem maracatu. Ajudou muito, porque nessa pandemia, né, os maracatus estão se organizando, e com a Lei Aldir Blanc, aí sim que deu mais fortificação para que o governo do estado, o município de Fortaleza, incentivaram para que os grupos fizessem suas lives, né, fizesse a sua demonstração do que estava faltando nesse momento da questão da pandemia, que ainda está se rolando assim de uma forma triste, mas infelizmente a gente tem que passar por tudo isso. Mas a tecnologia, ela também veio para ajudar. Como foi colocado, é uma parte boa e tem a outra parte ruim também. Tudo tem um pouco do bom e um pouco do ruim, né? Sempre tem assim, em todas as formas, né? A parte boa, né? E a parte ruim. Mas hoje nós temos vários momentos, né, dos grupos de maracatu, como também os grupos juninos, os grupos tradicionais, né, os grupos lá de reisado do Crato, Juazeiro, tudo estão se projetando, né? E os grupos parafolclóricos, os grupos, né, tudo estão fazendo de forma que ele se projete, né, para que a comunidade, as pessoas que de outro município, de outro estado, de outro país, assistam e vejam que aquilo também está ali, está existindo, está acontecendo, né? E essa parte é uma parte que, com certeza, ela vai dar ainda muitos retornos, né? Por exemplo, a gente fizemos aí uma participação numa live, e essa live foi lá de Volta Redonda, uma instituição lá, cultural. Ela fez uma live com 4 segmentos. Segmento, eu fui convidado representando o maracatu do Ceará, o caprichoso do Manaus, o jongo do Rio e o carimbó do Pará. Então foi 4 representações da cultura popular fazendo essa live a nível nacional. Tá certo? Para mim foi um aprendizado muito grande, porque eram pessoas assim altamente praticantes da cultura, né? Praticantes da cultura e praticantes também da vivência de cada grupo que está ali presente fazendo essa live, né? Foi agora em novembro. Isso deu uma condição, porque foi uma pesquisa que fizeram e fizeram assim de forma muito clara, devido o que hoje acontece com a questão das lives dos maracatus, né, que todos estão envolvidos, né, e outros grupos também que estão fazendo as suas lives. Então, assim, eu acho que a tecnologia ela ajudou bastante, e com certeza a gente sabe que por um ou por outro temos também esses momentos um pouco ruins, essa questão do convívio, como é colocado, que é importante. Eu acho que esse momento de estar, como nós estamos aqui, né, é diferente da gente não ter mais o convívio totalmente, 100%, né, próximo ali dos brincantes, das pessoas que participam do maracatu, dos grupos. Aí, assim, a gente fica um pouco triste, ao mesmo tempo alegre, por essa situação hoje estar aqui, a gente temos que passar por tudo isso, mas com certeza a gente vai passar dessa situação. Bom, gente, como é que vocês enxergam o movimento cultural do amanhã? Diante de tantas transformações, diante de tantas evoluções, diante também das dificuldades, né, enfrentadas, como a gente pode pensar esse movimento cultural daqui para frente? Assim, eu vejo essa forma de dizer o futuro. O futuro é um futuro, às vezes, incerto, mas é o futuro. Mas nós, do maracatu, eu só tenho um compromisso e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. É levar o maracatu para as crianças. Porque as crianças vão crescer e vão dar continuidade ao que está posto. Certo?
E com isso a gente tem aí uma iniciativa, né? A gente está só se organizando, mas vamos tentar diminuir um pouco essa questão da pandemia. Mas o nosso intuito maior da prática é fazer o maracatu Aizinho de Ouro. E esse maracatu é um maracatu infantil, né? Postando também aulas, né? Vai ter aula prática, mas também vai ter aulas teóricas iniciais, né? Não é é informal, não é a formal, é informal. E que a gente pensou, já viemos pensando há um tempo, porque assim, vendo isso, essa questão de ter um maracatu infantil, é porque eu acho que ela tem que se projetar para o futuro. Então, se o Ar de Ouro hoje, a idade que já tem, todos os percalços, de tudo uma vida, né, passou, né, ele tem que ter esse florescimento da criança para que ela não perda e nem assim se sinta não ser mais dentro da sua história. Isso com as crianças da comunidade, né? Por quê? Porque eu vejo muitas crianças, na realidade eu tenho um compromisso também de ser padrinho de 9 crianças, né? Poxa, Marco, você padrinho do meu filho, assim, não aceito, e tem que arrodear o maracatu de criança, que eu dou o exemplo também do Mestre Juca, que o Mestre Juca gostava muito de menino, gostava muito de criança, e ele era as crianças ao redor dele, e ele sempre dizia, isso aqui é o futuro do maracatu, sempre ele dizia, isso aqui é o futuro do maracatu, e ele tinha o prazer de investir para que a criança não saísse dessa formalidade da própria maracatu para outro tipo de atividade, ele sempre preservava isso de uma forma mais júnior. E eu quero dar continuidade a isso, e eu acho que, para mim, o futuro para nós, Grupo Ar de Ouro, é a continuidade do Maracatu Ar de Ouro, né, com o Maracatu Aizinho de Ouro. Eu acho que isso é uma proposta que a gente vem lutando. E a outra coisa é a continuidade da história do próprio maracatu com a cartilha, e essa cartilha, ela vem mostrar a história do maracatu, né? Quem contando a história é o Juquinha do Balaio. Ele vem contando a história, né, de todo o seu decorrer na vida, né, desde a fundação, no caso Raimundo Alceitosa, até os dias, né, de hoje, na sua essência. E essa cartilha é uma cartilha que ou propõe participar de editais no estado, do município, para que essa cartilha vá para as escolas municipais ou estaduais, porque essa cartilha vai ser importante para que a gente também demonstre esse desejo que as crianças, os adolescentes também vejam isso dentro da própria escola, na sua biblioteca, na sua escola, tenha lá alguma coisa relacionada à questão do maracatu cearense, o maracatu de Fortaleza, para que se eleve e que as professoras também façam seus trabalhos e tracem um plano de divulgação, não só de divulgação, mas também de aprendizagem também do próprio maracatu em si. Então, para nós, o futuro, da forma que o Ar de Ouro está colocando, é o que a gente vê e visualiza no futuro, para que a gente dê continuidade à história da cultura popular, do maracatu, né, e da cultura tradicional, que eu acho que isso equivale por ser patrimônio material de Fortaleza e ser tesouro vivo do estado do Ceará, para dar continuidade. Bom, pensando na cultura como um todo, eu acho que é uma incerteza. A gente não tem a certeza de nada, né? Nem do nosso amanhã. Porque se a gente pensa que tudo está entrelaçando, tudo está tendo essa fusão, como será a nossa cultura? Então a gente não quer nem pensar. Mas enquanto indivíduo, eu tento contribuir para deixar, né, essa minha parte com aqueles que passam por mim, né, formando, levando,
fazendo com que sejam cidadãos, né? Com a cultura, não só a nossa cultura, mas uma cultura como um todo, seja realmente um ser humano que contribua para que o mundo seja melhor futuramente, porque a gente está aqui, essa vida passa e continua, e passa e vai passando. Então, se a gente não faz isso, a gente queima nossos arquivos. E queimar nossos arquivos não é nada satisfatório para o mundo. É necessário que você passe, é necessário que você transmita isso aí. Então, é isso que eu faço. Hoje mesmo, eu tenho 2 meninos que estão em Tamboril, dando umas oficinas, né, orientadas por mim, lógico, que eles estão lá, e é assim que eu estou fazendo, aos poucos, né, alimentando, para que eu possa, logicamente, meu tempo está passando, né, a gente vai passando, e a gente tem que estar deixando exatamente esse legado nosso. Então, a minha contribuição para um futuro melhor é isso, é passando para essa geração nova, é fazendo com que essa geração tenha consciência do que é um ser humano e um indivíduo para o melhor, né? É exatamente isso. Ficar por último, é? É tu. Então, essa questão do que o Laírton falou, né? A gente está num momento incerto e enfim, mas nós somos seres cheios de esperança e isso nos faz pensar sempre que tudo vai dar certo e que a gente vai continuar produzindo. Então, assim, a vertente do Miraíra sempre foi uma vertente ligada à formação, né? A gente sempre gostou de dançar, mas desde o princípio a gente sempre trabalhou com isso. E então a ideia é que a gente possa oferecer mais coisas por meio da rede, que a gente está chamando rede federal, rede FCE de arte e cultura, Sertão Adentro. A gente já teve um projeto do Ministério há muito tempo atrás, no MINC, vinculado com o MINC, e agora a gente quer fazer dentro do Instituto Federal. O Instituto Federal tem 33 campos nas macro-regiões. Uhum. Cada macro-região tem 2 ou 3 campos. Então, a nossa ideia é poder atuar lá. Principalmente voltado para a formação de professores, né? E muito olharzinho para o professor que vai até a primeira série, porque as aulas de artes é dado por esse profissional e que normalmente não tem formação em arte, a formação dele é em pedagogia. Sim. Então, nós temos uma ideia muito voltada para isso, né? Que é uma ideia carinhosa, né? Da nossa parte, poder contribuir com isso. Hoje é a menina dos olhos que a gente tem, são essas questões, né? Mas nós queremos também, estamos planejando os 40 anos, né? Que vamos adiar até o dia em que a gente possa se encontrar e estar junto enquanto pessoa física. Então, pode ser que seja uns 40 anos, uns 50, não sei, né? Espero estar viva. Enfim. E aí, também, dentro dessa perspectiva, nós queremos continuar com uma vertente também. A nossa vertente sempre foi uma postura militante em cena, né? Tem sido uma coisa que a gente tem defendido. Dentro da minha cabeça, eu sou freiriana, né? Eu sou uma professora que me formei dentro da pedagogia de Paulo Freire. E quando fui para o meu doutorado, eu me encontro com Paulo Freire de novo. Aos 17 anos foi meu primeiro encontro. E quando eu fui para o doutorado, eu me encontrei com ele de novo. E eu me vi uma mulher lutadora no encontro dessa questão que hoje é muito preocupante em solo brasileiro, né? Então, eu não vejo a minha dança sem estar brigando pela questão indígena, sem estar brigando pelas comunidades quilombolas, sem estar brigando pela questão do direito à educação, né? Então, a minha dança tem que falar disso. Né? Então, assim, e aí eu tenho uns alunos que eu sou muito grata porque eles entram nessas roubadas também, né? Eles se apaixonam por essas causas também. Então, quando eu olho para o futuro brasileiro, quando eu me olho dentro do futuro brasileiro hoje, eu me vejo com os meus AR-15, né, meus fuzis, é a dança que eu faço. É com ela que eu rasgo a minha boca, assim, os gritos que eu quero dizer, que eu digo que quero dizer, que eu faço as minhas lutas. Então, o que eu peço, o que eu espero é que eu tenha saúde para poder fazer essa briga que hoje a gente precisa fazer. Não entendo uma pessoa que se dedica à cultura popular que não seja militante. Não compreendo. Porque os espaços, todos os territórios onde estão os fazedores das matrizes com as quais a gente faz o processo criativo são espaços, territórios ameaçados.
Todos eles, Todos. hoje, no Brasil, na situação que nós vivemos. Então, eu vejo esse futuro lotado dessa força enorme que nós temos de batalhar para, pelo menos, nós colocarmos o Brasil no trilho do trem que ele estava anteriormente, para ver se a gente controla no fim. Mais ou menos isso. É chegada a hora de mais do que nunca mostrar a força que o movimento cultural tem, né, E se professora? envolver pela poesia, né? Nós precisamos ser seres lotados de uma força que eu não sei de onde é que ela deve vir. Mas com certeza, acredito que ela está na música, né? Quando eu escuto tanta coisa... Gente, que coisa mais linda é você ver Chico César, né? César é um cara muito iluminado. Então, assim, a gente se alimenta da música, a gente se alimenta da dança que traz força para o nosso corpo, de maneira que a gente possa estar propagando os gritos que o Brasil precisa dar, e nos lugares certos, né? Então, a gente nunca precisou tanto dessa força de luz que possa vir encadeado da arte que sempre foi a voz do povo, na rua, no espaço cênico, né? Em todos os espaços. Último, né? Vou começar falando de nós, alênio, né? Porque eu não consigo trabalhar no eu pessoal, trabalho com eu coletivo, né? Então, o futuro eu vejo com esperança, né? Eu sempre vejo com esperança, no sentido que você tem inspirações de outras pessoas, né? Então, assim, enquanto só, você não consegue, mas você em coletivo, você tem inspiração. E aí a cultura tradicional popular, ela nos dá essa força, essa fortaleza, né? De pensar amanhã como um segundo dia, depois de hoje, depois de ontem. E aí, trazendo sempre a responsabilidade que todos nós aqui somos responsáveis e detentores, né, de uma herança cultural. Então, nós temos um compromisso muito sério e, como a Lurdinha falou, e militante. Porque por mais que tenhamos cargos muitas vezes públicos ou não, né, nós atuamos como militantes. Então, o sentido do futuro é um sentido sempre coletivo e sempre militante, né, no sentido da cultura popular tradicional. Porque ela é um entremeio nosso, né, de sensibilidade, né, de amor, de afeto, que faz com que a gente consiga, né, acompanhá-la na sua trajetória. Então, por exemplo, eu digo isso porque eu nunca tive contato com o maracatu, agiorô ou qualquer maracatu, né? Hoje, né, para mim é uma grande alegria, por isso que eu falo do futuro, né? Por isso é uma grande alegria no dia 25. Eu sei que vou estar lá, sei que vou reencontrar a tradição, né, no seu lugar, no seu espaço, no seu território, na sua vivência, né, forte de vida. Então eu acho que o futuro é isso, é essa projeção, né, desses encontros que a gente vem fazendo, né, mesmo que seja virtualmente, mas que ele é uma possibilidade de comunicação. Que a gente, talvez, como a Lourdinha colocou, a gente, e acho que foi o Laírto também, né, a gente vem sofrendo muito pelo estado que nós vivemos hoje, né, por não estarmos próximos, não estarmos juntos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que é a possibilidade do amanhã de estarmos, né, juntos, novamente, como estamos hoje, né, agora. Então, eu acho que o futuro eu vejo dessa forma. Bom, gente, nosso podcast está chegando ao fim, mas eu quero dizer que foi muito bom poder estar aqui junto com esses grandes mestres da cultura para debater, conversar e falar um pouco sobre o nosso movimento cultural e sobre as mudanças, né, que acontecem todos os dias para que esse movimento possa continuar vivo. Então, eu vou pedir para que cada um agora faça suas considerações finais e daqui a pouquinho a gente vai estar encerrando, se despedindo desse grande momento. Isso, viu? As palavras finais é mais fácil as palavras iniciais, né? Nas palavras finais, eu acho que o mais importante aqui a destacar, né, é que hoje nós estamos juntos, né, num momento muito significativo, porque temos aqui a possibilidade de estarmos em reunião, celebração, em torno da vida.
fortalece, né? Então, é importante você reencontrar as pessoas de forma presencial, porque aí você consegue, né, consegue ver o sorriso, você consegue ver a alegria dela nos olhos. Eu acho que essa é uma experiência, né? E aí, transcorrendo da cultura popular, que é o tempo dessa nossa conversa, e eu acho que a cultura popular, ela nos dá essa possibilidade da troca, da experiência, né, da vivência, do compartilhamento, do ensinamento. Então, eu acho que é isso que cada um trouxe aqui da sua experiência, da sua voz. A palavra, ela é muito forte, né, porque ela toca, ela atravessa as pessoas e ela leva luz, ela leva esperança, né? Eu acho que a proposta daqui, ela tanto trouxe para nós, né, porque permeou todo o sentimento muito de alegria, e ao mesmo tempo vai levar para muitos que vão nos escutar, né, que vão estar nas suas casas e vão ver que como é importante o compartilhamento. Falo em união no sentido de estarmos reunidos, né, no mesmo local, pudermos presenciar falas tão belas daquilo que nós acreditamos que é a verdade no sentido de verdade. Como essa sociedade pode se alimentar da cultura popular, que ela tem muito a nos ensinar. Gostaria de agradecer a Anne, ao Felipe pelo convite, né, de estarmos aqui ao lado de grandes amigos, Marcos, né, Laírto e Lurdinha, né, um momento tão mágico, né, que eu acho que é isso que a cultura popular é, magia, encantamento. Fico muito feliz, muito grato. Muito obrigado. Bem, eu também queria agradecer, né, principalmente pelo encontro. A gente está muito confinado dentro de casa, então foi muito bom ver vocês, ver a turma da Ciranda Mídia, né, me encontrar com vocês e com os amigos do coração, né, que a gente já se conhece há tanto tempo. E aí, sem mais delongas, né, deixando aqui esse abraço do Grupo Miraíra, da professora Lurdinha do Instituto Federal, eu me despeço com uma canção que eu aprendi com uma senhorinha, Dona Juventina, lá do Litoral Leste. Eu vou cantar só um trechinho, se Deus quiser me lembrar. Eu ajeitei o finalzinho para caber aqui esse momento, tá? Mas é lindo, é um drama, né, lá do Litoral Leste. Eu nunca vi tão paixão pela dança no salão quando encontro um bom par. E assim estamos todos juntinhos, abraçando a cultura popular. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer. Foi um imenso prazer estar aqui. Esse convite do Felipe e Ana, né, como essa âncora, como sempre, maravilhosa. Eu acho que deixa a gente bem confortável e traz questões pertinentes, traz questionamentos atuais. Isso que é importante para a gente. Sempre estar sobrevivendo e vivendo essa cultura popular, né? Isso é muito bom. E aqui a gente passaria noites e noites, 3 noites, 3 dias, 3, e vai falando sobre a cultura popular, é o que nos move, o que nos faz feliz nessa vida, né? E dividir mais ainda com o mestre Marcos, o mestre Alênio, a doutora Lurdinha. Para mim é um prazer imenso estar aqui sentado e estar escutando e aprendendo cada vez mais com eles. Isso que me faz feliz, porque cada dia, cada passo é um momento único na nossa vida e que a gente possa aproveitá-lo da melhor forma possível, para que a gente possa plantar, né, e colher bons frutos. Fico agradecido, muito, muito mesmo, e um trabalho belíssimo que vocês fazem. Bem, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Ciranda Mídia, né, Felipe,
e agradecer por esse momento, né? Na realidade, a gente estava precisando desse momento de junção, né? Para a gente falar da cultura popular de uma forma clara, falar um pouco da vivência, um pouco das práticas, né? Agradecer a Lênio, né? O grande parceiro, não só também quando estava na Secretaria de Cultura do Estado, mas hoje como uma pessoa próxima à questão da cultura popular, muito junto. Lurdinha, né? Que eu tenho sempre como professora, amiga, né? Uma pessoa assim que a gente sempre tivemos próximo, né? Nessa luta pela cultura popular, né? Na realidade, nós somos militantes, né? E essa militância faz com que a gente sempre trace algumas indagações e também os enfrentamentos, né? E aqui o nosso companheiro, né? O Glauber, Laís, porque aí eu lembrei dele, mas ele com certeza vai estar junto. Laírto, também um parceiro, um amigo, né, do Fórum de Culturas Populares, né? Estamos também sempre juntos nessa luta da questão da cultura popular e nos desafios da questão da política pública da cultura. E dizer que para nós fazemos parte de uma cultura popular tradicional, Maracatuá de Ouro, a gente quer que sempre temos que estar sempre juntos, né? Sempre na luta, em dando continuidade às conquistas também e também os momentos também que a gente passa, que há os momentos de baixas, né? Mas a gente tem que se erguer a cabeça, temos que dar continuidade, ver o futuro de forma mais claro, né? E eu sei que todos nós, né, tivemos e temos, né, essa junção, dirigente ou não, de grupo, né? A gente passa por muita situação. E esse momento é o momento da gente refletir, da gente passar para os nossos ouvintes, né, os participantes desse momento, de não desistir, sempre vendo o lado positivo e a continuidade das tradições, né, das culturas populares, das tradições, dos movimentos, todos os movimentos, né, não isolando nenhum, todos os movimentos da cultura popular, né. E aí o nosso momento, esse momento crucial, né. E a gente também quer divulgar aqui um pouco, né, já que a gente está aqui, a gente queria divulgar um pouco dessa parte do Maracatuá de Ouro, né. A nossa página no Instagram do Facebook é Maracatuá de Ouro, tudo junto, né. Nós temos também o Tweet, né, que é o hashtag As de Ouro 1936, e também no Instagram, né, é o hashtag Maracatuá de Ouro 1936. E aí as pessoas quiserem participar, quiser acessar, tá lá um pouco da história, os desfiles, as apresentações. Então, fica aqui à disposição do Maracatuá de Ouro e dizer que isso foi um momento assim lúdico e um momento muito oportuno para a gente discutir cultura e agradecer a todos, a cena da mídia e também dizer que a gente estamos juntos nesse caminhar para a gente sair com certeza dessa pandemia e que a gente veja com mais olhar a nossa cultura popular. Obrigado. Bom, eu quero começar agradecendo a todos vocês, ouvintes, que estiveram aqui com a gente, escutando esse podcast, né, ouvindo os nossos convidados e também aprendendo um pouco mais sobre a cultura popular. Agradecer aqui ao Marcos, do Maracatuá de Ouro, quero agradecer também ao Laírton Guedes, da companhia Chai, quero agradecer à professora Lourdes Macena e também ao nosso querido amigo e parceiro Alênio Carlos pelas contribuições
e pelo valoroso debate que nós tivemos aqui hoje. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Esse podcast é idealizado pelo produtor cultural Felipe Lima e fomentado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Continue ligadinho na gente, vem mais novidades por aí. Até a próxima!